Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Hoje, direto aqui da Câmara Municipal de Volta Redonda. Vamos estar no gabinete do vereador Dr. Francisco Chaves, juiz aposentado, advogado militante aqui no Praza, na Paulo de Fronten, vereador de 2 mandatos, vai estar conversando com você, telespectadores, sobre várias situações, inclusive essa que nós estamos vivendo no Brasil no momento, já que ele é um juiz aposentado, está abalizado para estar conversando com a gente, tirando algumas dúvidas nossas. O programa Tio Mica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua. Hoje, diretamente da Câmara Municipal de Volta Redonda, precisamente no gabinete do vereador Dr. Francisco Chaves, que vai estar conversando com você, telespectador. Fica ligado aí, todas essas situações que estão rolando no país, no estado, no município. E ele, como juiz aposentado e advogado militante ali no edifício Praza, ele está bem, né, a par dessa situação toda que está acontecendo aí, para estar conversando com a gente, estar falando para você, telespectador, mais ou menos dando uma panorâmica dessa situação. Doutor Francisco, como é que o senhor está vendo a situação do Brasil nesse momento? Tio Mica, o país se encontra numa situação muito difícil. Isso em termos de conhecimento da população, de entendimento da população da situação atual. Então, a população ouve e se inteira daquilo que está acontecendo sem conhecer juridicamente, quer dizer, com muitas dúvidas. Nós entendemos como tramitam as coisas, tanto nos tribunais inferiores como nos superiores, e para nós esse trâmite ele é normal, mas a população não sabe e não tem conhecimento, e por isso fica totalmente à revelia, sem entender, com diversas perguntas, né? Até mesmo diante de um quadro que lhe é posto sem assim, o devido respeito, né? Tem que se dar respeito à população, principalmente por parte do legislativo, das instituições que hoje estão aí em xeque perante a nossa população. Agora, o povo não sabe muito de nada, como o senhor disse, na sua profundidade, mas sabe de uma coisa, que tem muita corrupção, muito roubo, e isso o povo não está aceitando mais. Aquilo que é apresentado e que a nossa lei, a lei brasileira, é muito extensa e dá oportunidade para que as defesas se prolonguem, se eternizem. É isso que está acontecendo. Nós temos aí, nas nossas principais instituições, a morosidade da justiça, não porque a justiça, e isso tem que ser entendido, não é porque a justiça seja morosa por querer. A justiça é morosa na medida em que as leis brasileiras dão a oportunidade para que essa morosidade aconteça. Prazos, está na lei, teria que ser alterada. Recursos, está na lei, tem que ser revisto. E toda essa tramitação, primeiro, segundo e terceiro grau, ou seja, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal, porque aí há uma curva. Determinadas ações, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, e outras ações, aquelas que afligem diretamente a Constituição, essa é direcionada ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a divisão, o divisor de águas, né? A competência é de um tribunal, a outra é de outro tribunal.
E a população vê tudo isso de forma sem ter noção. Sem ter noção. E essa noção aumenta ainda mais quando as pessoas não passam para a população o seu devido respeito. Os últimos acontecimentos têm me deixado muito preocupado. Quando eu digo estou preocupado com o destino futuro. O povo não aceita mais isso. Não aceita mais. Eu não vou falar diretamente de roubalheira, porque quando se fala de roubalheira já é na decisão final, né? Aqueles que foram condenados por isso, tudo bem. Mas aqueles que ainda estão prestes a serem julgados e condenados ou absolvidos, né? Ainda não são condenados. Então, a gente tem que aguardar, porque a nossa lei dá isso. Até que seja condenado, ele, né, é a declaração da inocência, enfim, tudo aquilo que a Constituição nos garante. Então, ela nos garante para o povo e ela nos garante também para os dirigentes, né? Só que essa proporção ela não está sendo exata, ela não está sendo correta. Quando o pequeno, digamos assim, ele é levado ao crivo judicial, ele é imediatamente julgado, encarcerado e passa a responder pelos seus atos. Já nos escalões de cima, nós não temos visto isso. E essa é a indignação da população pelo aquilo que é feito. Assim, mas eu tenho um ente querido que já foi julgado, já foi condenado, está cumprindo, e por quê? Então, esses vazamentos, essas delações, tudo isso que está acontecendo nos traz essa certeza desses que cometeram crimes. Eles tinham a certeza que não iriam ser punidos, da impunidade. Fala-se muito, mais delação, porque nós não vamos dar valor a um delator. Mas esse está sendo o mecanismo de levar à justiça aqueles que jamais seriam levados, se não fossem as delações. Essa é uma nova página no nosso sistema jurídico. Nós vamos a um breve intervalo, doutor Francisco. Vamos voltar com o senhor para estar falando com o telespectador do canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, sobre isso tudo. É bom estar explicando à população essa conjuntura toda, porque na nossa volta eu vou dizer por que eu estou um pouco preocupado com isso tudo. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Por que fazer uma pós-graduação? Com o mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, é fundamental que nos qualifiquemos buscando as oportunidades futuras. Por isso, o momento é agora, o momento é já. Faça a pós-graduação Unifoa. Acesse nosso site unifoa.edu.br/pós e confira os nossos cursos. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Descontos de até 25%. Confira as condições no site Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, direto da Câmara Municipal. Estamos no gabinete do Dr. Francisco Chaves, vereador de 2 mandatos, advogado militante ali no Edifício Praza e juiz aposentado, né? Limitou na 90ª, né, sessão eleitoral, limitou
se não me engano, na Vara Civil, né? E outras, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo desde essa época. Sempre muito firme nas suas decisões, nas suas ações, muito democrata, mas muito firme nas suas decisões. Doutor Francisco, eu tenho uma preocupação como cidadão, porque na medida que o judiciário vai entrando nesse emaranhado de dúvidas e pontos de interrogações nas suas decisões, o Ministério Público, né, o Judiciário, em todas as instâncias, a população vai desacreditando na justiça. Eu acho que um país ainda caminha bem democraticamente quando ele confia na justiça. No momento que ele não confia mais, eu acho que nós estamos entrando num terreno muito perigoso. É verdade, amiga. Veja bem, as instituições, eu me referi no outro bloco a respeito das instituições. Essas instituições que eu me referi são aquelas instituições que estão sendo colocadas em xeque. Exemplo disso está o Ministério Público, pelo brilhante trabalho que vem exercendo. Isento disso está a Polícia Federal, pela lisura nos seus comportamentos diante das investigações, obedecendo o comando judicial. Isso nós estamos falando, o caso que eu estou falando indiretamente do juiz Sérgio Moro e daquilo que está ocorrendo lá em Curitiba. Porque, numa entrevista recente, foi dito que, olha, a República de Curitiba, não se trata da República de Curitiba, não existe uma outra república, senão a única onde nós vivemos e a ela respeitamos. Né? Esse caso todo que diz respeito à Lava Jato está sendo tratado em Curitiba sob o comando do juiz Sérgio Moro. Desculpa. E continuará assim, com exceção daqueles que possuem ou adquirem, no decorrer dos dias, uma autorização para responder em outra corte, que não aquela. No demais, ficam todos lá, dito popularmente, vala comum, respondem lá na Justiça Curitiba com relação à Lava Jato. E essas delações, que eu me referi também anterior, tudo leva a uma só decisão. Por que isso? Para que a sociedade possa entender. Não podemos dividir aqueles que foram pegos no Rio de Janeiro ou em outro estado da federação para responder nos seus estados. Porque aí nós teríamos diversas decisões sobre um único fato. A unificação de tudo que diz respeito à Lava Jato está sendo em Curitiba para que não haja essa divergência de decisões, para que ela seja única. É lógico que ela é submetida ao crivo da Corte imediatamente superior, aos desembargadores do Tribunal Regional, a que está submetido os recursos do juiz Sérgio Moro. E aí, ao Supremo Tribunal, também na mesma escala. Mas toda essa decisão tem que ser de lá. Aquele que tenta fugir para responder em outra corte, seja o argumento que for, vai responder. E foi falado muito ontem, olha, não se está saindo desse processo tendo um foro privilegiado para responder em outro, porque a justiça é a mesma. Realmente, a justiça é a mesma. A justiça é a mesma. A mesma é a lei, é tudo igual. Sobre a indignação da população, é sobre a manobra que foi feita para fugir da investigação. Porque ali, como os demais, corre o risco de ser preso. E não que também lá na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal, não corre esse risco, também corre. Mas é de uma visão mais geral, de um procedimento mais ameno. Lá não, lá é pulso forte.
Todos são iguais perante a lei. A nossa Constituição garante isso. Lá em cima o tratamento é outro. Os advogados são muito bem preparados, sabem de diversos recursos. Aqui embaixo também tem esse recurso, mas o recurso aqui, a via que tem se dado é que, havendo elemento suficiente, prende. Esses advogados estão ganhando uma nota preta, hein, doutor Francisco? Estão ficando tudo rico nessa parada aí, mas estão com muito dinheiro, tira isso de letra. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Você conhece o Seguro Educacional do Unifoa? Ele é o único da região que cobre todas as mensalidades até a formatura em caso de falecimento do responsável financeiro. E até 3 meses se a gente perdeu o emprego. Aqui no Unifoa você fica tranquilo com o Seguro Educacional. A sua garantia de continuidade nos estudos. Venha fazer parte do melhor centro universitário do estado do Rio. Os sonhos existem e podem ser realizados. Comece a definir o seu futuro agora. Pode contar com a gente, o Unifoa está junto com você. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, direto hoje, nesse momento, da Câmara Municipal, direto do gabinete do Dr. Francisco Chaves, juiz aposentado, vereador de segundo mandato, advogado militante ali no edifício Praza, na Paulo de Fronten, e uma grande pessoa. Nós vamos aqui, doutor Francisco, falar para o senhor o seguinte. Eu, por exemplo, tenho uma causa auditivo Telex na Justiça, juizado de pequenas causas. Tem 3 anos. Veja bem, a justiça, e aí fala-se da morosidade da justiça, mas, na realidade, tio Mica, vejamos, vamos dar um exemplo muito absurdo. Abre-se uma loja para atendimento dos nossos munícipes aqui de Volta Redonda. E nessa loja se colocam 3 atendentes. Vão criar filas monstruosas. Com certeza. O aparelhamento da nossa justiça hoje, ele não dá vazão às demandas. O que acontece? Um único juiz para responder por 40 mil processos, 50 mil processos, vai retardar o julgamento. E aquilo que era para ser julgado em 90 dias, como é o seu caso, hoje já levam 3 anos. Mas é a justiça, porque tudo isso cai em nome da justiça. Mas, na realidade, é a justiça porque ela é competente para julgar o seu processo, deveria ter julgado em 90 dias. Mas, sem mecanismo, as demandas são muito grandes. Você sabe o que eu acho, minha opinião minha, né, leigo, em matéria de justiça. Eu sou jornalista, sou repórter, não tem nada a ver com isso. Mas a experiência da vida, do que a gente vai aprendendo, vai ouvindo, vai acontecendo, me diz o seguinte: a justiça é sobrecarregada de processo porque ninguém respeita a justiça. É por isso, doutor Francisco. Se eu conversar com qualquer pessoa, qualquer problema, ao ver qualquer desentendimento, o cara diz assim para o senhor: vá para a justiça. Porque ele sabe que lá vai demorar 5 anos para ele resolver. Então, se a justiça tivesse um outro andamento e o cara levasse uma ferrada para valer, que não respeitasse a lei, não tinha esse monte de processo que tem na justiça, porque ninguém respeita e nem tem medo da lei, e nem tem medo de quem vai aplicar a lei.
Então, qualquer coisinha o sujeito diz para você, vai para a justiça. É por isso que lá está cheio de processo. Tio Mica, mas por que chega-se a isso? Né? É aí que nós temos que dar essa explicação. Veja bem, nós temos uma lei em que todos podem fazer uso do benefício da gratuidade de justiça. Vamos falar, primeiro ponto, gratuidade de justiça. Gratuidade significa o senhor pode demandar contra quem quiser e aí, a sua demanda sendo improcedente, o senhor não tem que pagar nada. Então é muito fácil demandar. Eu vou entrar na justiça. Se eu perder, perdi. E essa busca à justiça são sobre as mais variadas formas e sobre os mais variados assuntos e sem responsabilidade. Isso atravanca a justiça também e empaca. Vou falar sobre uma coisa simples que vem em defesa das mulheres, que foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi muito bem colocada e faz aí uma proteção muito louvável à mulher. Mas quando ela é usada, e está sendo usada, isso aqueles que militam na justiça sabem disso, é usada de forma errônea, quando namorados, quando pessoas, por uma simples briga, procuram a justiça só para levar o seu companheiro, o seu parceiro, o seu marido às barras da justiça e tomar dele um outro comportamento. Isso atravanca a justiça. A lei não foi feita exatamente para isso. Depois da Maria da Penha, as mulheres passaram a apanhar mais e morrer muito mais. Houve essa estatística aí. Mas, então, são essas coisas que acabam atravancando qualquer... Não, mas aí vamos chegar... Sim, mas vamos chegar lá no ponto. Você usa o juiz, usa todo o sistema judiciário, usa os oficiais de justiça, que é uma outra fase que deveriam estar citando, fazendo outros processos. Quando o oficial de justiça chega na casa, a pessoa o queixoso, pode ser homem, pode ser mulher, diz o seguinte, olha, não, já está tudo bem, eu não quero nada para ele, não é para fazer nada e tal. Então, não é que tudo esteja errado. Algumas coisas estão erradas. E aí vale por dois lados, vale a crítica da justiça, vale a crítica também da população que se investe desse mecanismo para fazer valer as suas vontades. Né? E aí... Vamos mudar de lado. O cara embriagado, bêbado, atropela e mata. 1, 2, 3, acontece um monte de vezes. Você não vê ninguém ser preso por causa disso? Eu não sei o conhecimento que o senhor tem. Eu tenho um outro conhecimento, porque diversas pessoas me procuram para fazer defesas que tiveram numa situação como essa e foram levados à barra e estão realmente respondendo, alguns condenados em grau de recurso. Então, está sendo feito, né, um caso ou outro, e aí temos que analisar, porque, por isso que dizemos, vamos analisar caso a caso. Nesse caso não foi por quê? Porque alguém não chegou até ele, a autoria não foi identificada, não foi feito nenhuma queixa, enfim, ele não está respondendo porque não chegaram até ele. Mas nos casos em que foram levados às barras da justiça, esses estão respondendo, alguns condenados, e aqueles que não estão condenados estão respondendo e certamente irão ser. Aproveitar que nós vamos para o outro bloco, perguntar ao doutor Francisco o seguinte, aproveitando a sua aula de direito aí para os telespectadores, para todos nós, uma coisa que nós leigos ficamos implicados com as leis, com a justiça, é o seguinte: condenado a 30 anos de cadeia, condenado, o juiz condenou, e o cara vai para casa. Temos que analisar caso a caso, né? Sempre caso a caso. Na justiça, tio Mica, a análise tem que ser feita por tudo o que aconteceu. Eu não vejo como uma pessoa pode ser condenada a 30 anos e ir para casa, a não ser
a não ser que ele tenha um problema de saúde muito grave e que no sistema penitenciário ele não possa ser tratado. Mas aí ele vai com tornozeleira e sobre as regras do juiz responsável pela execução penal que deverá cumprir daquela forma. Né? Ele vai cumprir, ele tem que ficar em casa, ele tem que ser assistência médica, o médico tem que estar mandando relatório, porque a partir do momento em que ele melhorar e que ele tenha condições de reingressar, ser colocado novamente dentro do sistema penitenciário, ele voltará. Eu só vejo essa maneira, eu não vejo outra forma que um condenado, seja por 30, por 15, por 5, em regime fechado, cumpra em casa. Eu não conheço. Pois é, outra coisa também é o tal do regime que o senhor acabou de falar aí. Eu não entendo. O sujeito tira a vida do outro, aí fica jogando bola, vendo televisão, tchaca na muchaca, pega sol, vai ver show, vai ver filme. Olha aqui, meu amigo, o cara que ele matou perdeu tudo. Ele tem que perder tudo, não tem que ter nada disso. Eu, se estivesse no Congresso Nacional, eu faria uma lei dessa. O sujeito tirou a vida do outro, perde tudo que o outro perdeu. Senão fica essa matança aí direto. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Por que fazer uma pós-graduação? Com o mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, é fundamental que nos qualifiquemos buscando as oportunidades futuras. Por isso, o momento é agora, o momento é já. Faça a pós-graduação Unifoa. Acesse o nosso site unifoa.edu.br/pós e confira os nossos cursos. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Descontos de até 25%. Confira as condições no site Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, direto da Câmara Municipal, no gabinete do Dr. Francisco Chave, dando uma aula aqui de direito para todos nós, explicando algumas dúvidas para nós que somos leigos, vemos as coisas de um jeito, mas a lei vê de outro. Dr. Francisco, nós agora vamos falar aqui no âmbito municipal, que o senhor é vereador, e o senhor dizer para nós como é que o senhor está vendo o governo atual, o executivo, como é que o senhor está vendo a Câmara Municipal nesses anos, 3 anos, já vai fazer 4 anos, já tem uma eleição aí na porta? Vou falar diretamente da nossa situação aqui com relação à Câmara Municipal. Eu acho que no tocante àquilo que diz respeito ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito, a população está acompanhando e tem suas opiniões. Eu não entraria nesse mérito, a não ser aquilo que chega aqui para ser julgado. Mas a Câmara Municipal, sob o comando atual aí do vereador Edson Carlos Quinto, tem feito reformas, tem colocado em prática o nosso regimento interno, na medida em que todos os processos que passem pela Comissão de Constituição e Justiça. Havia aquela velha história do cachimbo deixa a boca torta, e as coisas iam andando. Agora, nós estamos aí numa plena reforma, não só de funcionário, como da maneira de trabalhar, como nos cargos em que cada vereador tem. Nós estamos reformando tudo isso para levar ao conhecimento do Ministério Público, que tem cobrado muito isso, e da Justiça, porque existe um processo antigo, muito antigo, onde determinou essa reforma. E agora nós estamos cumprindo efetivamente.
Bom, a outra parte, essa que todos esses processos estão aqui, estão nas demais comissões, de respeito à nossa atuação parlamentar perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando nós somos citados como o município que mais faz leis inconstitucionais no Brasil. Isso não é de agora, não. Isso é de um passado distante. Tem um jurídico aí que julga, passa por eles essas leis? Essa lei passa. O que faz o jurídico? O jurídico dá o seu parecer. Mas, na realidade, quem vota, quem aprova, quem rejeita, são os vereadores em plenário. A eles cabem aprovar ou não. O jurídico só sinaliza, olha, nós temos aqui um projeto de lei onde existe uma inconstitucionalidade, seja de vício de iniciativa, seja de realmente que não consiga ultrapassar aquilo que a Constituição Federal ou a Constituição Estadual exija. O jurídico faz esse papel. Mas o plenário é soberano para decidir se toca adiante. E, nesse momento, alguns projetos têm virado lei. Às vezes até por anseio da sociedade. A sociedade clama por alguma coisa e isso é transformado em projeto de lei pelo vereador e é levado ao plenário. Quando se chega no plenário, diz o seguinte, não, a vontade popular é essa, vamos aprovar, e é aprovado. E logo adiante é declarado inconstitucional. Isso vem acumulando. Essa reforma que estamos fazendo é para acabar ou diminuir numa grande quantidade, porque também existem alguns projetos que pode ser declarado inconstitucional, mas ele tem como tramitar aquele que é concorrente, tanto pode ser a Câmara, como pode ser o prefeito, que possa mandar mensagem ou fazer o projeto de lei. O prefeito manda mensagem, o jurídico aqui também dá o parecer. Da mesma forma, colocando se está correto ou não, e passa pelas comissões, e as comissões analisam e levam os seus pareceres para o plenário, onde será votado. Que também não foge dessa regra da constitucionalidade ou inconstitucionalidade que pode ser arguída por qualquer um. Né? No nosso caso, das leis passadas e aprovadas, o senhor prefeito arguiu algumas inconstitucionalidades e essa deu aumento ao número perante o Tribunal de Justiça. Então, o nosso legislativo está muito frágil diante desse número imenso de leis declaradas inconstitucionais. E o pior é perante a população. A população não entende isso. Ora, é uma coisa que me beneficia, a lei é boa, por que ela foi aprovada e agora é declarada inconstitucional? Porque nós temos regras, todos nós temos que cumprir a lei. E quando eu falo nessa regra, é a regra constitucional, quando diz que esse projeto, essa iniciativa pode, essa não pode. Já é do âmbito estadual, já é do âmbito federal, não vamos discutir isso aqui. Às vezes, o Legislativo Federal faz uma lei e você quer copiar aqui, dando outra, sinalizando de outra forma. Não pode, tem que seguir a Constituição. E eu venho batendo nisso também, no sentido de que os vereadores devem ter, são representantes da população, não tem que ser jurista, ninguém tem que, embora legisladores não tem que ser jurista, mas tem que ter um conhecimento mínimo de leis para que possa reivindicar, sabendo da possibilidade de sucesso ou não, aquilo que reivindica em nome da população. Doutor Francisco, eu tenho observado há muitos anos aqui na Câmara Municipal, né, acompanho há muitos anos, que, vamos dizer assim, tem 500 leis para ser cumpridas no município. Eu acho que nem 10 são cumpridas. E não tem órgão fiscalizador das leis. Isso não é possível, não? Veja bem, tio Mica, é outro ponto que temos que ter muita cautela. Eu mesmo tenho algumas leis que não são cumpridas.
Eu vou citar uma que diz respeito à minha atuação como parlamentar. É de respeito à criança obesa ou diabética, onde, nas escolas públicas, a sua alimentação tem que ser diferenciada. Grande projeto. Por quê? O senhor sabe muito bem que a diabetes, eu sou diabético, ele vem deteriorando, né, os nossos órgãos e aí causam a falência e a morte em decorrência disso. Então, não se pode dar açúcar para quem não pode comer açúcar, não pode dar batata porque essa gera açúcar. Essa alimentação da criança, não só obesa como diabética, tem que ser diferenciada. Mas, diante de tudo que nós vivemos, eu não sei, não tem o município esse mecanismo. A outra lei também que vale aí é para o idoso, para que o idoso tenha, a partir do momento que ingressa no sistema de saúde, ele tem 3 dias para ver toda a situação revista. E essa lei não é fiscalizada, porque não tem organismo para isso. Ao criar a lei, você cria também encargos. E isso tem que ser colocado dentro do orçamento. Você não pode explodir. Para dar um custo a uma lei, você tem que tirar de uma outra fatia. Isso também nós estamos vendo na reforma, e que não é visto. As leis são feitas, é de assim, mas as custas dessa lei será feita pela secretaria própria. Meu Deus, a secretaria não tem dinheiro para fazer. Para fazer isso, você tem que tirar. Vai lá, tira o dinheiro de tal secretaria e coloca para cumprimento, criando fiscais, criando meios para que seja fiscalizada e cumprida. Senão, não vai ser. Com certeza. Doutor Francisco, a gente agradece o seu carinho, a sua atenção de nos receber no seu gabinete aqui, estou trabalhando. E o Canal 36 estará sempre à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário à população de Volta Redonda. Obrigado, tio Mica. Eu que agradeço a oportunidade e peço que toda vez que tiver alguma coisa, eu vou estar pronto aqui para prestar esclarecimento dentro daquilo que eu conheça. Evidente, o senhor falou, um grande juiz e tal, que conhece leis. A gente aprende todo dia, tio Mica. Ninguém sabe, seja lei, seja o que for, o dia a dia nos leva a conhecimento. Eu estou aprendendo hoje, e aprenderei amanhã, e todos nós vamos aprender. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono de verdade. Nós estamos aqui para passar aquilo que a gente conhece, mas aprender muito mais. E de forma digna, né? De forma digna. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aqui na Câmara. A gente acompanha aqui segunda, terça e quinta. A presença do doutor Francisco no plenário da Câmara é bom para todos os vereadores, para a Câmara, para todos nós da população. Sabe o que fala, sabe o que coloca, sabe o que defende. Isso é muito importante para a nossa cidade. O programa Tio Mica Direto da Rua deixa um abraço fraterno a todos. Até o próximo programa, porque aqui só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer.